Vem com o Pão. Olá, estamos de volta agora aqui depois do break comercial que você teve aí, para falar agora um pouquinho. Nós demos aqui a chamada de como é que o Marcelo, que já se declarou aqui, não sou aquele evangelista com aquele, naipe todo, mas é bom a gente poder falar justamente assim, as pessoas que não, eu sou mais introvertido, não sou tanto assim, tão comunicativo. Como é que faz para quebrar essa questão da nossa personalidade e poder desenvolver aí um talento evangelístico para dar o material? Começamos com os de perto, a esposa, a mãe, né? Sim. Como é que foi assim, justamente porque o livro Livre-se de Depressão é um material assim que às vezes a gente fica assim, puxa, eu vou dar, mas se eu não der para aquela pessoa que está com aquele mal ali, ela pode, pode se ofender. Como é que faz esse processo, né? Na verdade, como era muito recente para mim, dentro de casa, eu não cheguei e falei para minha esposa, olha, lê isso, né? Você está com depressão. Não foi isso. Não foi essa a estratégia. Mas eu lia toda noite na cabeceira da cama e deixava do lado dela. E daí ela comecei a ler antes, ela falou, mas o que você está lendo? Olha, eu estou lendo essa parte aqui, comentava um pedaço com ela. E deixava ali. E aí aguçou a curiosidade dela, ela pegou o livro todo e ela estava lendo, eu li todo o livro, eu cheguei um dia em casa, eu li todo. Leu? Li, me senti tocada, li. Então, essa foi a estratégia dentro de casa, com a minha esposa. Com os meus pais, eu fui com um pouco mais de cuidado, eu não podia chegar para minha mãe e falar, mãe, você está com depressão, lê isso aqui, não podia falar dessa forma. Eu falei, mas aí eu levei no segundo grupo que teve na casa dela, eu levei deixei lá isso aqui. E na segunda vez que teve o grupo lá, ela falou, eu li um pedaço desse livro aqui. Eu falei, mãe, lê ele todo. Lê e busca referência na Bíblia. Porque ela também tinha um legalismo, né? Busca referência na Bíblia, porque isso aqui, a gente está falando aqui só a verdade, né? O livro está te dizendo a verdade. Sim, para não ficar aquela coisa, esse livro é da igreja do Marcelo lá, né? Busca na Bíblia, porque tu vai ver o que fala lá na igreja que você frequenta. Exatamente. E no livro vai conferir. Exatamente. Então eu não queria entrar em atrito, porque eu não queria também jogar um balde de água fria que ela não voltasse, né? Então eu falei, mãe, lê, e se você tiver alguma dúvida, você tem que perguntar na Bíblia, né? Se o que está sendo falado aqui é verdade. E se você olhar para esse livro, ele não tem nem autor, porque o autor não existe, o nosso autor é Cristo. Foi essa a estratégia com a minha mãe. Então, ela trabalhou e, como ela tinha o coração mais duro que meu pai leu primeiro e ele já se entregou, ele abriu os braços, não, eu quero. Olha só. Meu pai abriu os braços, eu quero, e se entregou de corpo, alma, e aí o Senhor fez os arranjos na vida dele, ele se libertou de todas as amarguras, os perdões que estavam retidos dentro dele. E aí ele sabia de tudo, Deus começou a mostrar para ele começou a ir de pessoa em pessoa. Né? Minha mãe foi uma delas, e ele chorava toda noite pedindo perdão, se expôs os pecados, né? E ele conseguiu se limpar. E aí Deus falou, não, você está pronto. Vem para cá, você está pronto. E agora, para as outras pessoas, como eu comprei acho que 20 desses exemplares, eu tenho guardado, a estratégia que Deus me colocou para passar para outras pessoas, que eu também tenho na família, com pessoas legalistas, que são de outras religiões, eu chego e falo, olha, esse livro aqui, eu vou deixar com você, mas esse livro é um reflexo do como Deus me criou, como Deus me curou, porque eu tenho depressão. Então, eu já cheguei com essa estratégia. Sim. Eu tenho depressão e não sabia que tinha, até começar a ler esse livro. E foi assim que Deus me faz chegar com um approach melhor com as pessoas que não conhecem. E até, falando sobre esse livro aqui, para quem não sabe, inclusive já roda aí, né? A gente já fez até uma divulgação sobre esse livro. 10% da população brasileira, ou seja, 350 milhões de pessoas sofrem deste mal ainda hoje. Segundo a última estatística aí, né, são 10% da população brasileira sofrem de depressão. Muitos não sabem, estão com muito desânimo, uma apatia violenta. Tem muitos que são identificados como síndrome do pânico e não mais só como depressão. E não sabem que sofrem desse mal. Agora, o grande risco, o grande perigo desse mal é que a depressão, em alguns casos mais graves, pode levar ao suicídio. Então, usar de um material como esse, que leva a palavra do Senhor,
que eu creio e dou fé que é uma cura definitiva para esse mal, o mal da depressão, né? Agora, tem pessoas que tomam remédio, Marcelo, há muito tempo sobre... Ah, mas então vai parar de tomar remédio? Olha, se assim, né, chegar na tua consciência, chegar para tu parar de tomar remédios, ou mesmo conversar com o teu médico, porque a depressão também faz com que as pessoas ao longo do tempo sofram consequências químicas e orgânicas que necessitam muitas vezes de alguns remédios, né? Mas a gente pode cortar o mal, né, a fonte. Cortamos a fonte, mas você tem consequências muitas vezes que não pode ficar desligado totalmente de uma hora para outra dos remédios. Então há necessidade sempre de uma consulta, de um vaso de Deus aí chamado médico, que vai te ajudar também a saber como fazer. Então é sim uma ferramenta maravilhosa para isso. Não substitui, né? Nós estamos falando para você trocar este livro pelo medicamento que você toma para antidepressivo. Mas isso aqui é o começo de você se livrar do medicamento, né? Você, a partir daqui, que você, como você disse, corta a raiz, corta pela raiz, mas você tem consequências que aqueles anos todos de consumo de química dos medicamentos não vão sair do seu organismo de uma noite para outra, né? Então, você tem que trabalhar ainda do seu organismo para sair aqueles medicamentos. Mas esse aqui é o principal passo, porque a depressão para nós, pelo que a gente explica, pelo que o livro detalha, ela é algo de dentro, ou seja, está aqui dentro de nós, né? Ela está corroendo dentro da gente. Então, a partir do momento que você deixa a luz entrar, você começa a se enxergar melhor e a ver onde estão os problemas. Então, foi assim que a depressão me curou, que como eu chegava assim, alguém chegasse para mim antes, falasse, olha, está aqui, irmão, está aqui meu amigo, você está com depressão. Eu não ia aceitar. Não, peraí, eu não tenho depressão. Imagina, que história é essa? Eu estou trabalhando, estou bem aqui, não tenho depressão. Tinha sim. Tinha sim. Então foi revelado através desse livro. Tem muitas pessoas que estão aí sorridentes, espalhadas pelo mundo, sorrindo, cantando alegremente, mas é um disfarce do tamanho das emoções que corroem ele por dentro. Então muitas pessoas descarregam essa depressão. Tem pessoas que descarregam na alimentação, tem obesidade, tem pessoas que descarregam na ansiedade, tem pessoas que descarregam essa depressão no medo, se sentem medo, tem o síndrome do pânico, é uma das consequências da depressão. E como o nome diz, depressão, né? Uma depressão, então você tem, do nível é abaixo do nível, você tem uma depressão. A depressão muitas vezes está aqui relatado, né? Que não é muitas vezes, na maioria das vezes é curada, porque a gente começa a buscar a comunhão com o nosso Deus. Para aqueles que estão vendo esse material, estão chegando até esse momento, estão vendo essa programação, a gente tem desde Gênesis, que é a palavra do Senhor, que nos fala e nos revela, porque ali é a palavra de Deus para nós, dizendo que tudo primeiro foi feito no espiritual e depois no natural. Então nós temos aqui a depressão, que é a ausência de Deus nas nossas vidas. E quando a gente preenche aquilo que estava um vale, estava uma falta, a gente preenche com a presença de Deus nas nossas vidas, a gente vai buscar novamente o nosso equilíbrio. E assim nós vamos viver com as emoções equilibradas, né, Marcelo? Sem dúvida. Perfeitamente. A gente tem esse vazio que você não encontra nada que supra esse vazio. Você pode trocar de carro todo mês, você pode estar nadando em dinheiro, você pode estar sorrindo, rindo, comendo, mas nada vai suprir o amor de Deus que falta dentro de você. Agora, Marcelo, tu falou uma coisa importante também que eu me apeguei aqui, achei legal para a gente poder comentar. Você me disse assim, eu comprei 20 livros para ter comigo, né? 20 livros. Às vezes tem muitas pessoas aí, nós aí que estamos aí pensando, esse investimento, mas se é um investimento, quando é que eu vou usar 20 livros? E eu não posso dar 20 livros a todo momento. Como é que é esse desprendimento para investir no material? Como é que tu ganhou, assim? Porque eu creio que é um ganhar de consciência da necessidade que muitos têm. E não só por falta de conhecimento, às vezes por falta de recursos, às vezes por falta de opção, às vezes por falta realmente daquele senso de que eu tenho que buscar Deus para organizar a minha vida. E aí usa vasos, como aqui o Marcelo comentando, né? Usa esses vasos para investir ali numa ferramenta, num material, numa disponibilidade que vai dar acesso,
que vai ali fazer um gancho, um laço, para buscar aquelas pessoas que estão lá perdidas no mundo e trazer mais perto do Senhor. Queria que tu comentasse isso, como é que, se isso para ti é fácil, é difícil de desprender, como é que funciona isso, porque eu creio que muitas pessoas nesse momento estão presas assim, 20, mas quanto esse cara gastou, rapaz, para comprar 20 livros assim do nada? Esse cara deve ser um bilionário. Como é que funciona isso, Marcelo? Bom, na verdade, eu não sou milionário, eu trabalho duro, mas como tudo que há embaixo da terra pertence ao Senhor, então o seu salário, o seu trabalho, tudo pertence ao Senhor. E eu vou voltar na primeira frase que eu falei com o irmão, que eu me considero um dos piores evangelistas que existe no reino. Assim, eu não consigo chegar e me abordar para as pessoas. E esse constrangimento foi o Senhor começou a me constranger toda vez. Peraí, tem ali um irmão, tem ali outro irmão, tem um irmão que pega e vai, tem um irmão que não compra, mas tem o dele e empresta para o outro devolve para ele e vai emprestando para os demais, ele vai evangelizando. Eu falei, não, eu tenho que investir no reino de alguma forma. E a forma que eu encontrei, que o Senhor me deixou em paz foi, não, você tem esse montante financeiro, não te faz falta, não me faz falta mesmo, ele me supre com uma outra, eu compro esses materiais, deixo comigo e o Senhor me mostra para quem eu tenho que entregar. E como eu disse, né, eu tenho uma dificuldade muito grande em evangelizar, ou seja, chegar, bater numa porta e começar a falar do Senhor. É claro que o Senhor talvez um dia venha me utilizar a fazer isso, mas hoje, da forma que Ele utiliza ok, anda com esse material na sua empresa, anda com esse material no seu carro, e aquela pessoa que quando eu comecei a orar, Senhor, eu entro num local, por exemplo, na minha empresa, eu tenho que viajar para a empresa aqui em Indaiatuba, uma das sedes aqui em Indaiatuba, eu oro para o Senhor e o Senhor... Entrego a ti, Senhor, a minha vida, entrego a ti esses materiais, esses pães, para que eles sejam alimentos para as pessoas certas que o Senhor queira resgatar. Entrego, Senhor, os meus olhos para que o Senhor me dirija e me direcione a quem eu devo entregá-los. E assim o Senhor faz. Amém. E a gente vê aqui pela experiência que o Marcelo está nos contando, já entrevistei alguns evangelistas, né? E digo para vocês, por mais que a habilidade eles tenham de chegar, se aproximar, de quebrar o gelo, conversar, já logo falar do Senhor, os evangelistas, que eu muito entrevistei, usam muito do material do Senhor, né? E nós vamos continuar esse bate-papo logo mais aqui, depois dos comerciais, voltamos em seguida. De bem com o pão.